Sejam bem-vindos à nossa 16ª aula do curso Computação Básica para Desenvolvimento de Websites e Aplicativos. Nessa aula vamos dar continuidade à parte avançada do nosso curso, entrando aqui no nosso site do github.io. Como vocês lembram, nós desenvolvemos um website e postamos aqui na internet para qualquer pessoa poder utilizar. Nessa aula vamos começar a aprender a como personalizar o nosso site da forma que nós desejarmos, de uma forma muito mais livre do que fazíamos no começo do nosso curso. Para desenvolver o nosso website, podemos fazer que nem fizemos na nossa primeira aula, utilizando um bloco de notas, e sem sombra de dúvidas esse é um método mais simples, mas infelizmente ele está longe de ser o mais eficiente, porque caso utilizemos ele, nossa parte visual é bem complicada. Vai ser difícil nós encontrarmos nossos erros nos códigos lá dentro. Por conta disso, vamos baixar uma pequena plataforma simples, que é o Visual Studio Code. Se vocês pesquisarem aqui no Google, vai ser esse primeiro link que vai aparecer. Porém, vocês também podem utilizar esse link aqui da descrição, que eu vou colocar na descrição do vídeo. O site de vocês vai estar um pouco diferente dependendo do sistema operacional que vocês utilizarem. Tudo que vocês precisam fazer é baixar a versão adequada. Não precisam se preocupar tanto com isso. Esse software é bem confiável. Eu posso simplesmente clicar aqui em salvar, fazer o download, mas eu vou cancelar, porque eu já fiz aqui o download previamente para nós demonstrarmos nessa aula. No caso, eu simplesmente vou abrir e ele vai começar o processo de instalação. No Windows ele vai ser como instalar qualquer outro aplicativo ou aplicação ou software, como vocês preferirem. Aqui no Linux, tudo que você tem que fazer é clicar aqui em instalar e pronto. Como eu já instalei previamente, ele vai aparecer aqui. Vamos abrir aqui. Vocês vão perceber que essa aba é um pouco... Essa parte aqui vai ser igual a que vocês abriram na original, mas ela vai começar assim. Vocês podem clicar aqui do lado e vamos ter algumas opções diferentes. A mais importante agora de começo é essa aqui. Mas se vocês abrirem, vão perceber que o meu está um pouco diferente do de vocês. Como eu já instalei previamente, eu fiz alguns testes nela. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma nova janela. Agora, abrindo ela, vocês vão perceber que o meu vai estar exatamente igual ao de vocês. Vamos clicar aqui em Open Folder e nós vamos aqui na área de trabalho criar uma nova pasta. Vamos chamar ela de Web Site e vamos criar. Depois que vocês tiverem uma pasta própria, vocês podem chamá-la como vocês preferirem e salvar onde vocês quiserem. Vocês clicam aqui em OK e vamos abrir essa parte. Vocês vão perceber que ela está bem simples. Vamos fazer o seguinte, para começar a criar, vamos clicar aqui em New File. Quando criarmos, vai aparecer essa opção aqui, temos que editar um nome. Vamos chamar essa primeira de... Podemos chamar como quiser, mas eu recomendo index.html. A única parte que você tem que fazer exatamente igual é esse .html, como fizemos quando criamos nosso site no início. Quando vocês criarem ela, vocês vão abrir essa tela. Aqui vocês podem programar como vocês quiserem. E sempre que vocês quiserem salvar, vocês podem clicar aqui em File, Save ou utilizar Ctrl S. Caso vocês tenham problemas e esqueçam de salvar com frequência, podem clicar em Autosave, que a partir de agora vai salvar automaticamente. Eu vou desabilitar, porque eu não sou muito fã dessa opção. Vocês provavelmente não estão vendo ainda as vantagens de utilizar o Visual Studio Code. Realmente, com essas coisas que apresentei agora no início, ele não parece tão diferente do bloco de notas. Mas, como vocês podem ver aqui, nós podemos criar diferentes files aqui dentro, como por exemplo o home.html. Mas qual é a vantagem disso? Quando vocês utilizam
o seu navegador, vocês provavelmente transitam de site em site, ou até mesmo dentro do mesmo site você entra em uma parte que é diferente dele. Utilizando o Visual Studio, podemos, por exemplo, trabalhar com múltiplas versões do nosso site mais facilmente. É claro, agora não vai ser uma vantagem tão grande para a gente, porque ainda estamos estudando o básico dele. Mas ele tem outra vantagem. Para demonstrar ela, vamos entrar aqui no nosso site aqui do github.io. Mas, ao invés de entrar aqui no nosso site completo, vamos entrar no código do nosso site, utilizando este link, que vai estar na descrição. Entrando nele, nós temos esse código. Percebam que aqui no GitHub, cada parte tem uma cor diferente, justamente para ser bem mais fácil para nós visualizarmos. Se escrevêssemos no bloco de notas, deixa eu abrir um novo bloco de notas, ele seria simplesmente assim, totalmente preto. Principalmente se vocês estiverem utilizando o Windows. O Linux ele tem uma certa paleta de cores para ajudar a separar o código, mas comparado aqui que nós temos uma boa visualização e organização e podemos utilizar códigos como Ctrl F para localizar partes específicas, temos uma grande vantagem na utilização desse código, desse Visual Studio Code. Então vamos começar a explicar como funciona a linguagem HTML. Ela funciona da seguinte forma: ela é baseada em tags. E o que são tags? Tags são um conjunto dessas duas partes de código. Dessa forma, entre o sinal positivo e negativo, o sinal de menor que e maior que. É difícil explicar o nome desses sinais. O importante é que no meio desses dois, vocês devem ter um nome específico. Cada nome faz uma coisa diferente para a nossa linguagem. O mais básico é o nome HTML. E o que ele faz? Ele faz com que tudo que rode dentro dele rode como se fosse a linguagem HTML. E por que isso é importante? Porque algumas vezes nós vamos ter que utilizar outras linguagens além do HTML para desenvolver nosso website. E essas linguagens normalmente não são realmente necessárias para fazer sites mais simples. Mas para deixar nosso site bonito e conseguir fazer coisas mais complicadas, vai ser necessário. HTML basicamente permite que nós colocamos elementos na tela do nosso site. O que são os elementos? Cada tag que nós colocamos aqui dentro é basicamente um elemento. Um exemplo é o elemento label. O que ele faz? Ele apenas printa o que estiver escrito aqui dentro, por exemplo, sejam bem-vindos, na tela do nosso site. Vamos então verificar se isso funciona. Vocês lembram como fizemos para executar o nosso código da última vez? Vamos executar exatamente a mesma coisa. Vamos entrar aqui na nossa pasta e simplesmente entrar aqui abrir com o nosso navegador. Como vocês podem ver, aparece aqui a mensagem: sejam bem-vindos. Então, toda vez que nós tivermos um HTML, vamos explicar melhor. Por definição, todas as vezes devemos utilizar HTML tanto no início quanto no final do nosso código. E dentro dele podemos colocar o que nós desejarmos para deixá-lo mais bonito. Não apenas bonito, como também deixar os elementos que vamos apresentar. O label apresenta uma mensagem na nossa tela, mas vocês vão perceber que o label sempre aparece a mensagem nesse mesmo ponto específico. Vamos mais para frente aprender como modificar isso e melhorar a posição dele. Mas antes vamos aprender sobre outras labels importantes, como a head e a body. Para que essas duas funcionam? A principal necessidade deles é organizar o código. Isso pode não parecer uma vantagem tão grande,
mas é muito importante para você encontrar as informações que vocês vão precisar caso vocês cometam algum erro, que assim vocês vão poder simplesmente procurar nessas duas partes específicas. Por definição, toda parte que você quiserem colocar de código que apresente na tela, por exemplo, o label, vamos colocar uma outra, por exemplo, sejam bem-vindos ao curso. Vocês colocam aqui dentro do body. E toda parte que vocês quiserem colocar de código interno que faz alguma modificação no nosso código aqui, vocês colocam no head. Como por exemplo o quê? Como por exemplo, aqui o nosso código script. Vamos copiar ele e colocar aqui. Assim você sabe, todos os scripts vão sentar aqui dentro do head e todas as informações sobre como o nosso site é criado vão estar aqui dentro do body. Vamos testar alguns comandos como /n e ver se ele vai funcionar aqui dentro do label. Vamos então vir aqui para baixo e vamos mostrar um outro código importante, o input. Mas antes de começarmos a trabalhar nele, vamos dar uma olhada no nosso código funcionando. Vamos salvar lá e executar. Como vocês viram, um /n não simplesmente vai funcionar aqui. Vamos precisar utilizar um método diferente para conseguir fazer nós pularmos linha. Mas até agora tudo parece bem confuso, vocês não acham? Então vamos criar desde o início uma vez nosso código. Vamos lá, vamos começando do início, vamos criar o HTML. Dentro do HTML nós vamos criar o nosso body. Dentro do body vamos criar a nossa label com a mensagem sejam bem-vindos, ou uma mensagem que você desejar. Além disso, vamos colocar uma outra coisa. Vamos colocar a input. Para que ela serve? É basicamente a label input aqui, a nossa tag input funciona da seguinte forma: ela permite que o usuário adicione alguma coisa à tela, ou melhor, que ele interaja com nossa tela. Mas dessa forma simples como criamos, vamos demonstrar. Ela vai aparecer e podemos digitar um texto. Nós podemos depois interagir melhor com esse texto. Mas está meio estranho, vocês não acham? Vamos então adicionar uma linha mais tarde para pular aquilo. Daqui a pouco vou ensinar vocês como fazer. Mas primeiro, vamos explicar uma coisa. Vocês lembram que aqui eu também utilizei o input? Mas aqui nesse código o input era um botão. Por quê? Porque dentro de uma tag nós podemos adicionar diferentes atributos ao nosso código. Deixa eu lhes mostrar uma pequena coisinha. Caso vocês adicionem uma tag que é dessa forma, tudo que estiver aqui dentro vai estar comentado e não vai ser válido para o nosso código. A tag é ponto de exclamação, traço, traço. Bem simples. Então vamos fazer o seguinte. O que são esses três atributos? Vamos colocar o primeiro. Caso nós colocamos o atributo type dentro de um input, colocamos type é igual a esse valor. No nosso caso, button ou botão. Então, quando nós executarmos aqui o código, ao invés de ser uma caixa de texto, vai ser um botão que podemos clicar. Mas o botão não tem nenhuma mensagem. Vamos mudar isso. Vamos colocar que o botão possui um valor. O valor, clique aqui. Mas ao invés de colocarmos o botão, vamos deixar o input mesmo. Vamos então executar.
perceba que o nosso input já começa com uma mensagem escrita. Clique aqui. O que significa? O tipo botão define o tipo de input que vamos usar. No caso, vamos utilizar um input do tipo botão com um valor, ou seja, com um texto de clique aqui. Então, vamos executar nosso código e ver o resultado. Agora, nós temos o nosso botão. Mas existem dois problemas com esse código. Como vocês podem perceber, quando clicamos no botão, nada acontece. E esse design está bem feio. O fato de que não conseguimos pular, mesmo utilizando /n, realmente não é muito agradável. Então vamos fazer o seguinte. Para pular linhas entre dois elementos, nós utilizamos o comando, ou melhor, a tag /br. Cada uma delas é uma vez que vamos pular a linha. Vamos então, por exemplo, pular duas linhas, salvar, executar, e com isso o nosso primeiro problema foi resolvido. Vamos então agora resolver o segundo problema. Vamos fazer com que o botão funcione. Então temos que usar esse último atributo, onClick, ou seja, ao clicar o botão, vamos executar alguma coisa. Mas o que vamos executar? Lembram que a gente tinha uma head originalmente? Vamos incrementar ela aqui e vamos voltar ao nosso documento e pegar essa tag script. O que a tag script faz? Ela adiciona um programa que podemos rodar em outra linguagem. Vocês lembram que o Blockly transcrevia a nossa linguagem do Blockly para o JavaScript? Então, o script por padrão usa a linguagem JavaScript. Então, se pegarmos o que nós erramos no Blockly, podemos copiar e colar aqui dentro. Então, automaticamente ele vai rodar internamente no nosso programa isso aqui como se fosse JavaScript. Mas, como vocês podem perceber, ele não vai simplesmente usar as funções sozinhas. Vocês lembram que nós temos que chamar a função para que ela funcione. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar a função quando clicarmos no botão. Ou seja, onClick, nós chamamos a função executar. E pronto. Com isso, o botão, toda vez que nós clicarmos nele, vai chamar a função executar. Vamos ver se funcionou. Ah, sim, aparece 3 vezes a mensagem sejam bem-vindos. Ou, no caso, 2, pois nós modificamos nas nossas primeiras aulas. E com isso, nós conseguimos fazer um site simples com interação com o usuário. Mas até agora, basicamente, fizemos nosso site inicial que nós já tínhamos acesso nas primeiras aulas. Então, na nossa próxima aula, vamos aprimorar ele. Primeiro, vamos utilizar outra linguagem além do JavaScript. Vamos utilizar a linguagem CSS, que permite que nós melhoremos o design do nosso website, deixando ele muito mais bonito. Vamos então explicar uma coisa rápida. HTML é uma linguagem que coloca cada coisa no site, como uma mensagem ou um botão. CSS é uma linguagem que serve para deixar o site mais bonito. Ele controla melhor as posições de cada elemento, além da cor deles, por exemplo. E JavaScript é uma linguagem que permite que nós executemos programas complexos dentro do nosso site. Então, para a nossa próxima aula, vamos nos familiarizar com a linguagem CSS. Então, espero que tenham gostado da nossa aula. Muito obrigado e até a próxima.